À primeira vista, o cachalote parece uma criatura mal projetada. Uma cabeça que ocupa até um terço do comprimento total do corpo, uma mandíbula inferior relativamente pequena, um corpo maciço em forma de torpedo e uma nadadeira dorsal diminuta para seu tamanho. No entanto, por trás dessa silhueta desproporcional, esconde-se um dos predadores mais eficientes e especializados que já existiram nos oceanos. O cachalote macho pode ultrapassar os 18 metros de comprimento e as 50 toneladas de peso, tornando-se o maior predador dentado do planeta, acima de qualquer tubarão ou carnívoro terrestre conhecido. Seu domínio não está na superfície, mas em um mundo ao qual a luz do sol praticamente não chega. Em cada jornada, um cachalote pode realizar dezenas de mergulhos profundos para alcançar a zona mesopelágica e batipelágica do oceano, entre 300 e 1.000 metros de profundidade de forma habitual, e às vezes além de 1.500 ou 2.000 metros. Nessas camadas, a pressão da água é suficiente para esmagar estruturas de aço não projetadas para tal ambiente, e a temperatura despenca. Mas para o cachalote, esse ambiente é seu habitat de caça padrão. A chave desse estilo de vida extremo está em sua fisiologia. Durante um mergulho, o cachalote reduz drasticamente seu ritmo cardíaco e redistribui o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como cérebro e coração. Seus pulmões colapsam de forma controlada em grandes profundidades, evitando danos por compressão e minimizando o nitrogênio dissolvido, reduzindo o risco de embolias ao subir. Seus músculos armazenam grandes quantidades de oxigênio graças a concentrações extraordinárias de mioglobina, o que lhe permite permanecer sem respirar entre 45 e 90 minutos, tempo suficiente para descer, buscar presas e retornar à superfície. Nesse ambiente de escuridão quase total, a visão tem um papel secundário. A ferramenta principal do cachalote para explorar, caçar e se comunicar é o som. O animal emite cliques extremamente potentes que viajam pela água, ricocheteiam em objetos e organismos e retornam como ecos que seu sistema auditivo e cérebro interpretam em 3 dimensões. Esses sinais podem atingir níveis próximos a 230 decibéis, tornando o cachalote o animal mais barulhento conhecido. Um jato de avião decolando a curta distância alcança cerca de 150 decibéis. Na água, pulsos de 180 a 200 decibéis já são potencialmente letais a curta distância. O poder desses cliques é tamanho que foi documentado pelo menos um caso de lesão interna em um mergulhador que ficou preso entre 2 machos, emitindo sons de alta intensidade. O volume de informação acústica que o cachalote gera e processa contrasta com outro dado impressionante. Possui o cérebro de maior massa de todo o reino animal. Em adultos, pode pesar cerca de 7,8 quilos em média e chegar a cerca de 9 quilos nos exemplares maiores, o que representa aproximadamente 5 vezes o peso de um cérebro humano. Nenhum outro animal vivo, nem mesmo o elefante ou a orca, supera o cachalote em massa cerebral absoluta. No entanto, um cérebro grande não implica automaticamente um intelecto superior. Os neurobiólogos usam indicadores como o quociente de encefalização, que relaciona o tamanho do cérebro com o tamanho do corpo. Sob essa medida, o cachalote não se encontra nas primeiras posições. Seu valor é menor do que o de muitos golfinhos e menor do que o dos grandes primatas. Mesmo assim, sua arquitetura cerebral mostra adaptações extraordinárias ao processamento auditivo. Regiões associadas ao manejo de informação acústica estão muito desenvolvidas. E o sistema olfativo, irrelevante no meio marinho para essa espécie, está reduzido. A vida social do cachalote também rompe com ideias simples sobre os grandes predadores. Fêmeas e filhotes formam grupos estáveis, organizados em unidades familiares que podem se manter por anos, compartilhando áreas de alimentação e proteção mútua contra ameaças como as orcas.
Os machos jovens costumam abandonar esses grupos ao crescer e se deslocar para latitudes mais altas, onde aproveitam recursos ricos em lulas de águas profundas. Em ambos os casos, o som é a cola invisível que mantém a coesão do grupo. Os cliques permitem que os indivíduos localizem seus congêneres e coordenem movimentos em um ambiente onde a visibilidade é quase nula. Na superfície, o cachalote oferece uma imagem muito diferente. Após um mergulho profundo, o animal reaparece, exala um jato característico de ar e vapor e permanece vários minutos respirando de forma regular. É durante esses intervalos que realiza ajustes em sua fisiologia antes do próximo mergulho. Equilibra gases, repõe oxigênio e talvez planeje a próxima descida para a zona de caça. Nessas ocasiões também ocorrem alguns dos comportamentos mais impressionantes do ponto de vista humano, como a forma como dormem. Observações de grupos de cachalotes mostraram que podem ficar imóveis, em posição quase vertical, com o corpo orientado para cima e apenas flutuando, como colunas escuras suspensas na água. Essas breves sonecas, que representam uma fração mínima do seu dia, permitem que o animal descanse sem abandonar completamente o controle sobre a respiração e o ambiente imediato. Dentro da cabeça do cachalote, o ouro líquido que quase o destruiu. Para entender por que o ser humano perseguiu o cachalote por todos os oceanos, é preciso abrir sua cabeça, literalmente. Esse enorme bloco frontal, que parece um erro de design, está ocupado quase que completamente por duas estruturas: o chamado case, ou órgão de espermacete, e o junkie, uma massa de tecido gorduroso e fibroso situada abaixo. Ambos formam um complexo acústico e de flutuabilidade único entre os mamíferos, cheio de uma substância cerosa e clara, o espermacete. Trata-se de uma mistura de ceras e óleos líquidos muito estáveis que, à temperatura ambiente, pode aparecer como um líquido amarelado ou como uma cera esbranquiçada, sem cheiro nem sabor. Essa estabilidade térmica e química, somada à sua capacidade de permanecer fluido em baixas temperaturas e resistir a altas sem se degradar, tornou-o um recurso industrial ideal muito antes da era do petróleo. Dela eram obtidos óleos finos, lubrificantes e uma cera que, quando branqueada, produzia velas de luz limpa, constante e sem fumaça. Durante o século XVIII e boa parte do XIX, uma vela de espermacete era, literalmente, o padrão pelo qual se media a intensidade da luz em fotometria. No corpo do cachalote, o órgão de espermacete e o junkie cumprem funções que até hoje são discutidas. Uma das hipóteses mais influentes propõe que o animal pode variar a temperatura dessa massa de cera por meio do fluxo sanguíneo. Ao resfriá-la, aumenta sua densidade e poderia favorecer o mergulho. Ao aquecê-la, a torna menos densa e ajudaria na flutuabilidade ao subir. Outra linha de pesquisa destaca principalmente seu papel acústico. O espermacete e as camadas de tecido que o cercam atuariam como um sistema de lentes e refletores que concentram e direcionam os cliques ultrassônicos, ampliando a potência do sonar do cachalote e afinando sua capacidade de localizar presas na escuridão. Ambas as funções não são excludentes e provavelmente coexistem. No auge da caça ao cachalote, portos como New Bedford ou Nantucket, nos Estados Unidos, tornaram-se centros nevrálgicos de uma indústria global. Navios baleeiros partiam por anos rumo ao Atlântico Sul, ao Índico ou ao Pacífico em busca de manadas, seguindo rotas que combinavam experiência empírica, observação e, às vezes, pura sorte. O óleo de espermacete iluminava cidades e fábricas, lubrificava máquinas de precisão, relógios, armas e, mais tarde, componentes industriais de alta exigência. Em meados do século XIX, antes da popularização do querosene e outros derivados do petróleo, o cachalote era, em termos energéticos, um recurso estratégico. Essa demanda também se refletiu na cultura. O cachalote tornou-se o grande antagonista da literatura baleeira, encarnado em obras como Moby Dick, onde a caça à baleia branca
funciona como metáfora da obsessão humana, mas também como retrato minucioso das técnicas e da economia do setor. Após essa época, entretanto, estava a realidade fria dos números. Cada animal morto fornecia toneladas de óleo e cera de alto valor, e a pressão sobre as populações acumulou-se década após década. No final do século XIX, a indústria baleeira tradicional começou a declinar, mas não por preocupação ecológica, e sim por pura competição tecnológica. A extração de petróleo em grande escala e a produção de querosene e lubrificantes minerais mais baratos começaram a substituir o óleo de baleia no mercado. O ponto de inflexão veio no século XX, quando o desenvolvimento da biologia marinha e a crescente sensibilidade ambiental começaram a chocar-se frontalmente com a lógica econômica da baleia como recurso. Nesse câmbio de paradigma, os organismos internacionais tiveram papel-chave. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Comissão Baleeira Internacional com o objetivo formal de regular a caça e evitar o colapso das populações. Na prática, durante décadas, as cotas estabelecidas eram altas demais ou ignoradas, mas estabeleceram as bases para algo que seria impensável um século antes: a ideia de proibir a caça comercial de certas espécies de baleias. Paralelamente, o estado de conservação do cachalote começou a ser avaliado dentro de marcos como a Lista Vermelha da IUCN, onde se reconhece que, embora a população global mostre alguns indícios de recuperação desde o fim da grande caça comercial, em várias subpopulações, a tendência ainda é incerta ou negativa. A grande virada ocorreu com a Moratória Internacional sobre a Caça Comercial de Baleias, aprovada nos anos 1980, que na prática fechou os mercados de espermacete e óleo de cachalote. O valor econômico desse ouro líquido despencou, substituído por lubrificantes sintéticos e óleos vegetais como o de jojoba, capazes de cumprir funções similares sem a necessidade de matar animais de 50 toneladas. Desde então, o comércio de produtos derivados do cachalote é proibido na maioria dos países, e qualquer tentativa de venda de óleo ou cera remanescente é perseguida legalmente. Um cérebro de 9 quilos para ver com som. Se o espermacete é o motor físico do sonar do cachalote, seu cérebro é o centro de processamento que transforma pulsos de pressão em um mapa utilizável do mundo. Em termos absolutos, nenhum outro animal possui um cérebro maior. Nos machos adultos, ele gira em torno de 8 quilos em média, podendo superar 9 quilos nos exemplares mais velhos, cerca de 5 ou 6 vezes mais que o cérebro humano. Essa massa extra não está distribuída de forma uniforme. A arquitetura reflete um desenho muito particular, com regiões auditivas superdimensionadas e um sistema olfativo reduzido ao mínimo, coerente com uma vida baseada quase inteiramente no som. Diferente de um predador terrestre, que combina visão, olfato e audição para localizar presas, o cachalote opera em um meio onde a luz desaparece nos primeiros centenas de metros e os odores não têm o mesmo alcance que no ar. O som, por outro lado, viaja mais rápido e mais longe na água. O cachalote levou essa vantagem física ao extremo. Gera cliques de banda larga que podem atingir níveis de até 230 decibéis de intensidade, tornando-o o animal mais barulhento do planeta. Esses pulsos, concentrados em um feixe muito direcional, refletem em lulas gigantes, peixes, outros cachalotes e até no fundo marinho, retornando na forma de ecos sutilmente modificados. O mecanismo para produzir esses sons começa em um ponto diminuto de sua anatomia, um par de estruturas chamadas lábios fônicos ou monkey lips, situadas perto do espiráculo. Ao forçar o ar sob pressão através delas, o cachalote provoca uma vibração que se transforma em um clique. Esse clique não é emitido diretamente na água. Primeiro percorre o órgão de espermacete, reflete-se em sacos aéreos, atravessa o junk e é moldado por camadas de gordura e tecido, como se passasse por um sistema de lentes e refletores. O resultado final é um feixe acústico estreito e extremamente potente, orientado para frente. Uma vez emitido o pulso, entra em ação o processamento.
O ouvido interno do cachalote está adaptado a frequências muito distintas daquelas que dominam nossa comunicação. Enquanto o alcance humano se concentra entre 1 e 4 kHz, os cliques do cachalote ocupam frequências muito mais altas, com grande parte da energia em torno de 10 a 30 kHz, ideais para detectar detalhes finos em objetos distantes. Os ecos retornam após percorrer centenas ou milhares de metros e são captados principalmente através da mandíbula inferior, preenchida por gordura condutiva acusticamente, que canaliza a vibração para os ossos do ouvido médio. O cérebro, com suas regiões auditivas hipertrofiadas, integra milissegundos de diferença na chegada dos ecos para reconstruir distâncias, tamanhos e densidades dos objetos. O padrão mais comum desses sons em contexto de caça é conhecido como usual clicks, sequências regulares espaçadas que varrem o ambiente como a rotação de um radar. À medida que o cachalote se aproxima de uma presa, o modelo muda. O intervalo entre cliques se encurta até formar o que os pesquisadores chamam de creaks, rajadas rápidas, similares ao ruído de uma dobradiça enferrujada. Essa mudança indica que o animal passou de buscar para apontar e capturar, ajustando em tempo real a resolução de seu sonar. Nas profundidades batipelágicas, essa capacidade marca a diferença entre encontrar alimento ou desperdiçar oxigênio. Os cachalotes se alimentam em grande parte de lulas de águas profundas, incluindo lulas gigantes e colossais, embora a maioria das presas seja de tamanho médio. Esses invertebrados também evoluíram para viver na escuridão. Muitos possuem olhos enormes e fotóforos bioluminescentes. Mas a vantagem luminosa é limitada diante de um predador que não precisa vê-los para saber exatamente onde estão. O cachalote pode detectar uma lula a dezenas de metros, estimar sua posição relativa e ajustar a trajetória de caça guiado por uma cascata de ecos. O fato de os cliques serem tão intensos levou a especulações sobre se o cachalote poderia atordoar fisicamente sua presa através do som. O dado é tentador. Pulsos que se aproximam ou superam 220 a 230 decibéis em um meio onde, a curta distância, tal energia pode danificar tecidos moles. Alguns mergulhadores relataram sensações de pressão ou desconforto extremo após exposições próximas a animais que emitiram cliques. No entanto, a evidência direta de atordoamento acústico intencional de presas ainda é limitada. A maioria dos especialistas considera que, embora esses níveis possam ter efeitos fisiológicos, a função principal dos cliques é sensorial e comunicativa, não como arma de choque. O cérebro do cachalote não apenas processa ecos de forma individual, mas o faz integrando o contexto social. Um indivíduo submerso raramente está completamente sozinho. Outros membros de sua unidade social podem estar a centenas de metros de distância, comunicando-se por meio de padrões de cliques distintos dos usados para caçar. Enquanto o mesmo hardware anatômico produz todos os sons, o software neural que distingue entre ecolocalização e sinais sociais deve ser capaz de discriminar nuances sutis no ritmo, intervalo e estrutura dos cliques. Estudos de neuroanatomia comparada sugerem que cetáceos odontocetos, como o cachalote, têm áreas associadas à cognição social bem desenvolvidas, embora sua organização não seja diretamente comparável à dos primatas. Outro elemento que revela até que ponto seu cérebro está condicionado pelo ambiente é a forma como dorme. Pesquisas com etiquetas de sucção demonstraram que os cachalotes realizam drift dives passivos. Deixam-se levar pela coluna de água em posição quase vertical em grupos frouxos, durante períodos curtos de 10 a 15 minutos. Esses episódios representam apenas uma pequena porcentagem do dia, cerca de 7%, o que sugere que o cachalote é um dos mamíferos que menos tempo dedica ao sono. Em cetáceos odontocetos em cativeiro, também foi documentado o sono unihemisférico. Enquanto metade do cérebro apresenta padrões de descanso, a outra metade permanece ativa para controlar a respiração consciente e a vigilância básica. É provável que algo similar ocorra no cachalote,
embora a confirmação direta em animais selvagens seja difícil. A imagem desses corpos colossais suspensos como colunas sob a superfície sugere um compromisso sofisticado. Dormir o mínimo indispensável, sem se desconectar totalmente de um ambiente onde uma distração pode significar perder a orientação ou se expor a um ataque. Em conjunto, a combinação de um cérebro gigantesco, um sistema auditivo hiperdesenvolvido e um sonar de potência extrema configura uma forma de percepção muito distinta da humana. Onde nós veríamos escuridão absoluta, o cachalote vê texturas, volumes e movimentos através do eco de seus próprios sons. Onde nós ouvimos um simples estalo, ele obtém um pacote denso de informações sobre o tamanho, a distância e a natureza do que o cerca. Codas, padrões, clãs e o início de uma possível linguagem. Quando uma cachalote mergulha nas profundezas para caçar, seus cliques funcionam como uma lanterna acústica, varreduras regulares de som que retornam à forma do ambiente. Mas quando várias cachalotes se reúnem perto da superfície, esses mesmos cliques assumem uma organização diferente. Eles se agrupam em sequências curtas, repetidas, com intervalos e acentos característicos. São as chamadas codas, padrões de cliques emitidos em grupos de 2 a 10 pulsos, com ritmos que parecem funcionar mais como assinatura social do que como ferramenta de ecolocalização. As codas não são usadas para escanear o ambiente. Ao contrário dos cliques comuns e dos creaks de caça, que ocorrem em longas rajadas em grandes profundidades, as codas são geralmente trocadas quando os animais estão relativamente próximos uns dos outros em pouca profundidade ou na superfície. Os indivíduos as emitem em contextos de reunião, socialização e coordenação das atividades do grupo. Sua estrutura é definida mais pelo padrão temporal do que pela intensidade. O importante não é quão forte é o clique, mas o intervalo entre os cliques e a sequência que eles formam. Os primeiros estudos sistemáticos sobre codas mostraram que não se tratam de sequências aleatórias. Foram identificados tipos recorrentes, como codas de ritmo uniforme e codas com acentos marcados. Esses tipos podem ser classificados de acordo com o número de cliques e o padrão de pausas, permitindo compará-los entre grupos e regiões. Com o tempo, o catálogo de codas reconhecidas expandiu-se para dezenas de variantes, algumas muito comuns e outras extraordinariamente raras. A distribuição desses padrões não é homogênea. Uma das descobertas mais relevantes é que diferentes populações de cachalotes, mesmo compartilhando áreas geográficas, utilizam repertórios de codas parcialmente distintos. Isso levou ao conceito de clãs acústicos, grupos de cachalotes definidos não apenas pela genética ou pelo espaço, mas pelo conjunto de codas que usam de forma típica. Um clã pode compartilhar um dialeto de codas característico, com certas sequências habituais dentro do grupo e praticamente ausentes em outros. Esses clãs acústicos se sobrepõem no oceano. Em uma mesma região, podem existir unidades familiares pertencentes a clãs distintos que exploram recursos semelhantes, mas mantêm repertórios de codas diferenciados. Estudos de longo prazo no Pacífico mostraram que os cachalotes tendem a se associar preferencialmente com outros que compartilham seu repertório de codas, sugerindo que essas diferenças não são meras variações locais, mas marcadores de identidade social, comparáveis a dialetos culturais. Outra característica-chave é que as codas parecem ser, pelo menos em parte, aprendidas. Os filhotes nascem em grupos onde escutam continuamente as codas das fêmeas adultas e dos jovens mais velhos. Com o tempo, incorporam os padrões próprios do clã, de maneira análoga a como os humanos adquirem a língua de sua comunidade. A transmissão de codas ao longo das gerações e a persistência de repertórios específicos reforçam a ideia de que estamos diante de um sistema cultural, e não apenas genético. Em nível funcional, várias hipóteses foram propostas sobre o que as codas dizem.
Uma possibilidade é que sirvam como identificadores de grupo, uma forma de anunciar: sou deste clã, pertenço a esta unidade social. Outra é que atuem como sinais de coordenação. Manter contato acústico quando as baleias estão desalinhadas visualmente, mas dentro de um raio de comunicação. Também foram observadas codas em contextos de reunião após mergulhos profundos, sugerindo um papel no reforço da coesão e sincronização das atividades. No entanto, o significado detalhado de cada coda individual ainda é desconhecido. Até agora, a maior parte do trabalho científico concentrou-se em descrever os repertórios e as regras estatísticas. Quais padrões aparecem juntos, com que frequência, em que contextos e como variam entre clãs e regiões. Visto da perspectiva linguística, seria equivalente a ter identificado fonemas e sílabas recorrentes, agrupado palavras básicas pela forma sonora, mas sem compreender ainda com precisão sua semântica. Na última década, o esforço para decifrar essas estruturas avançou qualitativamente graças ao uso de ferramentas de inteligência artificial e análise massiva de dados. Projetos internacionais implantaram redes de hidrofones, drones, etiquetas de sucção com gravadores e sensores inerciais, além de algoritmos de aprendizado de máquina para registrar e classificar automaticamente milhões de cliques e codas. A ideia é buscar padrões que escapem à inspeção humana, regularidades na duração, sequência e coocorrência de codas com determinados comportamentos. Uma das abordagens consiste em tratar as sequências de codas como cadeias de símbolos, similares a textos escritos em uma língua desconhecida. Modelos estatísticos e redes neurais são usados para avaliar se essas cadeias mostram propriedades que, nos humanos, associamos a linguagens complexas. Por exemplo, dependências de longo alcance, estruturas hierárquicas, combinações não aleatórias que lembram sintaxe rudimentar. Se as codas se comportarem como um simples repertório de chamadas isoladas, a estrutura resultante se pareceria mais com um sistema de sinais limitado. Se apresentarem combinações flexíveis e sistemáticas, poderia indicar algo mais próximo a um protolinguagem. Outro aspecto importante é a relação entre codas e contexto. Ao combinar registros acústicos com dados de posição, profundidade e comportamento, é possível associar determinados tipos de codas a situações concretas. Se certo padrão aparece com alta probabilidade em um contexto repetido, reforça-se a hipótese de que essa coda cumpre uma função comunicativa específica, mesmo que sua tradução exata seja desconhecida. Até agora, os resultados sugerem que os cachalotes lidam com um sistema de codas mais flexível do que se pensava. Alguns padrões parecem universais na espécie, enquanto outros são exclusivos de certos clãs. A variação individual, mas enquadrada em regras grupais. E o mais relevante, a estrutura temporal das codas e sua distribuição em contextos específicos mostram regularidades que lembram, em miniatura, as propriedades das línguas humanas em seus níveis mais básicos. Linguagem real ou apenas um código complexo de cliques? Depois de descrever as codas, os dialetos acústicos e a transmissão cultural, a questão é inevitável. Estamos diante de uma verdadeira linguagem ou de um sistema sofisticado de sinais, mas limitado? Para se aproximar de uma resposta, várias equipes começaram a tratar os cliques do cachalote como se fossem dados linguísticos. O projeto SETI, ou Iniciativa de Tradução de Cetáceos, reúne biólogos marinhos, engenheiros, linguistas e especialistas em inteligência artificial com um objetivo explícito: registrar, classificar e analisar durante anos a comunicação de cachalotes em locais como Dominica, utilizando boias, drones, etiquetas de sucção e redes de hidrofones para capturar áudio junto com informações de comportamento e contexto. A abordagem combina enormes bases de dados acústicos com modelos de aprendizado de máquina semelhantes aos usados para reconhecer a voz humana ou gerar música. Essas ferramentas podem detectar regularidades que escapam ao ouvido humano.
variações em frequência, microtempos, acentos em cliques específicos e combinações recorrentes de padrões. Em 2024, um trabalho de pesquisadores vinculados ao SET mostrou que as codas apresentam uma estrutura combinatória. Características como ritmo e tempo se combinam com nuances sutis para gerar um inventário amplo de tipos de coda distinguíveis, algo análogo a um alfabeto fonético construído com cliques. Mais recentemente, estudos apoiados pelo SET e universidades como MIT e UC Berkeley foram um passo além. Ao analisar com modelos de IA o espectro interno dos cliques, identificaram padrões vocálicos, ou seja, variações internas comparáveis a componentes de vogais humanas. A ideia não é que as baleias produzam A, I ou U como nós, mas que dentro de um clique aparentemente uniforme, existem subestruturas acústicas que se combinam de maneira sistemática, sugerindo um nível de organização fonética mais rico do que se acreditava. Ao mesmo tempo, esses padrões não se distribuem aleatoriamente no comportamento. O SET e outros grupos estão documentando como certos tipos de codas aparecem em contextos sociais específicos, reuniões de unidades familiares, coordenação de mergulhos, interação entre clãs acústicos ou cuidado de filhotes. Modelos estatísticos mostram que a probabilidade de um tipo de coda aparecer aumenta ou diminui dependendo da situação, indicando que tem valor informativo, não apenas emocional. Do ponto de vista da ciência da linguagem, para falar de linguagem em sentido amplo, geralmente se exigem várias características. Um conjunto de unidades mínimas, fonemas ou equivalentes, combinações que formam sílabas ou sinais reconhecíveis, regras produtivas para unir sinais em sequências e, acima de tudo, a capacidade de se referir a coisas, eventos ou relações abstratas. No caso dos cachalotes, a evidência mais sólida por enquanto se concentra nas duas primeiras camadas. Existe um repertório de unidades distinguíveis e regras combinatórias que geram variação estruturada. O trabalho recente que descreve um alfabeto de codas baseado em ritmo, tempo e ornamentação reforça a ideia de que o sistema não é meramente uma coleção de chamadas isoladas, mas um código com sintaxe rudimentar. O que ainda não está claro é o alcance semântico desse código. Alguns indícios sugerem que certas codas poderiam funcionar como identificadores de indivíduos, algo semelhante a nomes próprios, ou como etiquetas de grupo. Outros padrões parecem associar-se de forma consistente a estados de atividade, como o início ou o fim de um mergulho em grupo. No entanto, demonstrar referência no sentido forte é extremamente difícil em animais selvagens, especialmente em um meio tridimensional e opaco como o oceano. Paralelamente, há pesquisadores que pedem cautela. Eles apontam que é fácil projetar categorias humanas sobre sistemas de comunicação animal que podem funcionar sob princípios distintos. Lembram que muitos pássaros e outros cetáceos também apresentam aprendizado vocal, dialetos e repertórios complexos, sem que necessariamente se trate de linguagens no mesmo sentido que a humana. A fascinação midiática pela ideia de traduzir os cachalotes pode levar a exageros que mais tarde prejudicam a credibilidade científica se os resultados não confirmarem as expectativas. Enquanto o debate intelectual continua, a situação da espécie permanece marcada pela história recente. Após séculos de exploração, estima-se que a população global de cachalotes seja hoje de cerca de 850 mil indivíduos, em comparação com cerca de 2 milhões antes do início da Grande Caça no século XVIII, implicando uma redução de aproximadamente 57%. A moratória comercial da Comissão Baleeira Internacional cessou as capturas em grande escala nos anos 80, mas análises de tendências mostram que muitas populações ainda não recuperaram seus níveis históricos, em parte devido a ameaças atuais como colisões com embarcações, poluição acústica, emales em redes de pesca e mudanças na disponibilidade de presas relacionadas ao clima.